Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos mais uma vez aqui, Douglas Cavalcante para uns, Pastor Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa, editora Autografia. O livro está aí em vários sites, americana.com, está aí no Shoptime, está aí na Estante Virtual, está na Amazon.com também o e-book, né? E tem outras livrarias aí também que o livro cada vez mais se expandindo, sendo espalhado pelo mundo. Muitos conhecem a minha história de superação, né? E a nossa história, a minha e da minha esposa, está se espalhando. Criamos um projeto, nós já desenvolvíamos projetos com outros projetos, agora nós criamos, de 2016 para cá, após os acontecimentos em 2013 e outro acontecimento em 2015. E hoje é dia 15 de fevereiro. Hoje eu não vi a estatística não, mas a última estatística que eu dei alguns dias atrás, já tinham chegado mais de 15 milhões de novas gerações na Terra, né? Aqui é uma passagem, né, pessoal? E eu queria compartilhar, hoje eu vou falar sobre o assunto do pastor Silas Malafaia. Antes eu queria agradecer aí aos internautas que estão me parabenizando. Hoje é meu aniversário, fazendo 47 anos de idade. E são inúmeros comentários, tanto no Face como no WhatsApp, nos grupos que eu faço parte. Grupo de pastores e grupos livres de estudos, de conhecimento, né? Religiosos também. Que a gente vai aprendendo com o outro, né? Sabemos que a Terra é uma escola. E eu vou ler um comentário aqui de uma internauta, que ela fez um comentário, tem vários comentários, não vai dar para ler todos, mas eu vou ler um comentário aqui da internauta, que eu achei muito interessante, que é, deixa eu ver, Patrícia Reis. Ela falou, ela nunca tinha falado nada para ninguém. Ela cismou de fazer o comentário. Quando ela tinha 15 anos, ela teve essa visão. Tá entendendo? Só que ela guardou durante toda a vida dela. Mas por ela ter visto os meus vídeos, como outros já fizeram isso, decidiu se abrir e mostrar, né? O que realmente ela viu e entendeu claramente e dentro da lógica, né? Está demorando a abrir aqui, eu vou tentar acelerar a internet para ver se eu compartilho com vocês. Bem, amados, eu há poucos dias, a respeito desse assunto que a gente vai entrar, do Silas Malafaia, eu estive com um pastor, entrou meu vídeo aqui, eu estive com um pastor conversando sobre o assunto, e aí ele quis entrar num debate comigo. Aí me levou lá para o Velho Testamento. E eu não queria que ele me levasse para o Velho Testamento, porque o que Jesus veio trazer? Jesus veio trazer um novo testamento, irmãos. Não que o velho seja abolido, mas Jesus veio ensinar a cumprir o que não estavam cumprindo. Por exemplo, no Velho Testamento, nas tábuas dos 10 mandamentos, você vê lá, não matarás. O que mais fizeram no Velho Testamento, homens que diziam ser de Deus, foi matar. Mulheres também. Se você for ver na Bíblia em Davi, então foi o que mais ele fez foi matar. E Jesus veio mostrar que não é matando. Você vê que aquela mulher, quando queriam apedrejar ela, a mulher que era da vida, né? Que era adúltera, você vê que Jesus ele chega diante de todos aqueles homens que se diziam ser de Deus, aquelas mulheres que aparentavam santidade. Jesus fala, eu quero que atire a primeira pedra aquele que não tiver um pecado sequer. Acabou, todo mundo foi embora. Somos falhos, irmãos. Mas vamos lá.
Patrícia Reis colocou aqui o seguinte, comentário. Nunca falei isso para ninguém, mas há 15 anos atrás eu tive uma revelação e uma visão que Jesus voltaria no dia da nossa morte. E que seria justamente o nosso encontro com Ele no céu. Pois lá o tempo não é igual ao daqui, claro que não. Mas nunca falei isso para que ninguém, e nunca ouvi ninguém falar. Essa é a primeira vez que ouço, mas isso nunca saiu da minha cabeça, porque eu falei. Irmãos, teve teólogo, PhD, pesquisador, estudioso, que eu deixei desestabilizado, mostrei dentro da Bíblia que não há arrebatamento. E agora, de uns dias para cá, eu estou pegando com mais ousadia ainda essas pessoas. Eu falo arrebatamento do Espírito, pelo amor de Deus. Deus é o quê, irmão? É o Espírito, nós somos o quê? Filhos de Deus. Nós quem? O corpo físico é filho de Deus? Não, o Espírito que está dentro do corpo físico. Paulo fala em 1 Coríntios 15, 44, assim como ao corpo físico, ao corpo espiritual. O reino de Deus é o que? É espiritual. Mas Paulo também falou que nós que estivermos vivos, Paulo estava esperando, ele endereçou uma carta. Se você ler, você vai ver que ele endereçou uma carta à igreja, acreditando que fosse naquele momento o arrebatamento. Ele teve uma interpretação errônea. Ele foi o único a errar? Não. Você vê que na própria Bíblia, você vê erros de traduções. Por exemplo, existe escritor que fala assim, Deus não é homem para se arrepender. Deus não se arrepende. Aí você vê outra parte da Bíblia, em outro livro, que o outro escritor já colocou, e Deus se arrependeu de fazer o homem. Aí vem a pergunta, quem está certo? É claro que Deus não se arrependeu. É isso que está certo. Mas o outro falou o contrário. O próprio apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, que ninguém nunca foi aos céus. Em 2 Coríntios 12, ele já fala que conheceu um homem que foi ao terceiro céus, que viu coisa. Então você vê que ele lá na frente, ele viu, rapaz, descobri que tem coisa errada. E o que ele falou já era estudado muito antes de Jesus vir. Arrebatamento de espírito, que cada um dá um nome, desdobramento de espírito, cada um dá um nome. Arrebatamento de espírito, projeção astral, são experiências fora do corpo. Por quê? Todas elas são fora do corpo. Por que fora do corpo? Vamos raciocinar, pessoal. Nós não somos o corpo. Será que não entenderam ainda, não conseguiram identificar que toda hora chega e sai gente do planeta? Porque nós somos o ser espiritual. Nós somos o espírito, a energia. Outro detalhe, o corpo é carne, tudo que é natural aqui morre. Planta morre, tudo aqui morre que é natural. Cachorro, a gente, tudo, inseto, tudo que é natural morre. A energia é eterna, nós somos energia. Somos energia, consciência, espírito, dê o nome que você quiser, cada um dá muda o vocabulário. Coloca um nome, né, que achar melhor para si. Né? Aí depende da religião, da filosofia. Mas é tudo a mesma coisa, só muda o vocabulário. O nome. Entendeu? Então hoje eu vou estar falando, e o que ela falou aqui, ela sabia, ela falou com certeza. Deus não faz acepção de pessoa, é outra coisa que eu peguei já um montão por aí. Se ele não faz acepção de pessoa, não tem povo separado para ser arrebatado. Pelo amor de Deus, desperta. Somos todos iguais. Davi fala isso, Jó, Isaías, todo mundo fala. Já vi Jesus, no outro dia o irmão veio debater comigo, comecei a abrir a Bíblia com ele ali, e entrar na profundidade e ficou sem graça, não falou mais nada. Se despediu e foi embora. Ele viu na própria Bíblia. Vários profetas falam, todos têm que passar pela morte. Mas Elias e Enoque passaram pela morte. Se você fizer estudos profundos, né, de Israel, do judaísmo e etc., você vai encontrar livros que mostram claramente que eles passaram pela morte. E a gente sabe que a história, os personagens bíblicos são tudo de lá de Israel.
Eles sabem muito mais do que a gente, muita coisa. Tá me entendendo? Não é que a gente não saiba, mas a gente está aprendendo ainda. Mas eles sabem muita coisa que nós não sabemos. A fonte é de lá, a Bíblia é hebraica. A original é hebraica. Se você comparar a Bíblia hebraica com a Bíblia traduzida em português, você vai ver várias traduções. Você vai falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas isso é um outro assunto. Tá, então vamos lá. Hoje eu vim falar aí da notícia do Silas Malafaia, que diz aqui. Vamos lá. Teve um irmão que mandou, dois irmãos mandaram áudio para mim falando dessa situação. Infelizmente, dessa triste realidade, né? Desse ocorrido que aconteceu, né? Então eu vou ler aqui para os irmãos. Malafaia repreende fiéis que exaltaram morte de Boechat, com quem brigou em 2015. Em 2015 houve uma discussão, vamos botar assim, um debate entre o Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus da Penha, né? Inclusive eu já fui lá algumas vezes, quando eu era criança, tinha o conjunto Renascer muito bonito, né? Eu lembro até hoje os louvores lindos do Renascer. Eu sou aqui do Rio, tá? E houve uma discussão quem não discute, irmãos? Entre o Boechat e o Silas Malafaia. Irmãos, estamos em 2019. Passou 2016, 2017, 2018, 2019. Aí aconteceu esse acidente de helicóptero. Um montão de evangélicos cristãos. Ou posso dizer, será que são evangélicos? Será que são cristãos? Estão dizendo por aí que não são. Começaram a falar que o helicóptero dele caiu porque ele se levantou contra o Silas Malafaia. Então o Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, ele fez uma declaração aqui. O pastor Silas Malafaia, isso aqui saiu na folhauol.com.br. A UOL é famosa. Desaprovou fiéis que, ao lembrarem de uma briga na qual o jornalista Ricardo Boechat o mandou ir procurar, né, um negócio aí, tipo assim, mandou ele para aquele lugar, trataram sua morte nesta segunda-feira como uma punição de Deus. Pô, no trabalho com... Aí Silas Malafaia, ele fala aqui, o pastor Silas: não trabalho com um Deus que se vinga porque alguém me xingou. Olha o que ele fala dentro da lógica, tá? Então tinha que morrer um monte por aí, tinha que morrer um montão por aí. Sou caluniado a todo momento, disse Silas Malafaia. A Folha, UOL, a Folha de São Paulo. A desavença entre os dois se deu em 2015. Boechat associou a intolerância religiosa à agressão sofrida por uma menina de 11 anos em seu programa na rádio Band News FM. A criança foi apedrejada na cabeça por ser praticante do candomblé. Foi naquela época que houve uma briga, né, por causa de religiões. O pastor retrucou em seu tweet e aí eles discutiram. Não vamos falar sobre a discussão, não. O que eu quero falar, pessoal? Amados, Jesus veio trazer o quê? A graça. Jesus veio trazer o quê? Um novo testamento. Pelo amor de Deus. Vamos ver aqui o que um amigo meu fala. Esse amigo meu, ele... Deixa eu ver aqui. Ele é teólogo, professor de física, e presbítero, tá? Presbítero? Não, evangelista. Ele é evangelista. Se eu não me engano, da igreja quadrangular. O nome dele é Ronaldo.
Então, conversando com ele, ele foi e falou, realmente isso aí é ridículo. Que eu mandei para ele, olha só que coisa ridícula, Ronaldo. Então ele me respondeu. Apoiado, meu pastor. Também acho isso aí ridículo. O pessoal está viajando. Jesus nunca nos deu o exemplo de querer o mal para aquelas pessoas que querem mal, que nos querem mal, nos fazem mal. Não é olho por olho, dente por dente. Muito pelo contrário. É orar para que essas pessoas consigam enxergar a luz. E nem sempre divergência de opinião quer dizer que a pessoa é odiada ou a pessoa não é uma pessoa de bem. Também acho, concordo com o senhor. Isso aí não são verdadeiros cristãos, não. Independente de religião, independente de costume, independente do que a outra pessoa acha, eu tenho que amá-lo como meu irmão. Jesus o tempo todo instruiu isso. Consideres numa face de a outra. Ame o seu inimigo como se fosse você mesmo. Ame o seu amigo, o seu próximo. Quem é seu próximo? Seu amigo, seu inimigo. Todos são seu próximo. O tempo todo Jesus falou disso. E tem gente que ainda está na época, lá do início. Nem tanto do início, acho que até ultrapassou o início de tudo. Tem gente que ainda está na época da lei, que ainda está na vingança, né? Ainda guarda a vingança, a revolta. Esse dia eu estava conversando com um amigo, revoltado com uma situação na igreja, e aí acalmei ele, tranquilizei ele, falei do amor de Deus para ele e tal. Ah, mas estou revoltado com fulano que me humilhou e tal. Eu falei, rapaz, cada um vai dar conta de si. Agora você tem que amar o seu próximo. E eu não prego religião. Vocês sabem que eu não prego religião. Quem acompanha os meus vídeos sabe que eu não prego religião. Religião em que sentido? Eu falo religião. A verdadeira religião, Tiago fala, em capítulo 1, versículo 27, se eu não me engano, que é ajudar as viúvas, amar o próximo, ajudar os necessitados. Essa é a verdadeira religião. Religião significa religar-se. Religar-se a Deus, ao Criador. Né? Então eu posso me religar a Deus no ônibus, no trabalho, em casa, na rua. Jesus, qual era o templo que Jesus levantou? Jesus não levantou o templo. Ele trouxe uma igreja invisível, se reunia em todos os lugares. E nem mandou ninguém levantar templo. O templo é da época de Davi. Foi algo que nasceu no coração de Davi. Você vê que Enoque andou com Deus e não tinha templo. E nem levantou templo para Deus. Noé também não levantou, não fazia parte de templo nenhum. E Deus ouviu Noé e estava com Noé. Protegeu ele e toda a sua família. Então tudo está aqui. Nós somos a igreja, nós somos o templo. Mas enquanto existem os templos aí, né, existem líderes religiosos sérios. São poucos, é 1 em 1 milhão. Né? Os demais, está acontecendo várias coisas aí com eles e tal. Processos, fechando igreja e tal. Mas isso daí já é o natural mesmo, que no futuro não vai ter tempo. Tá? Eu já estou te trazendo uma revelação que já está acontecendo e no futuro não vai ter nenhum mesmo, porque nós estaremos tão evoluídos que teremos a facilidade de se comunicar uns com os outros por telepatia. Tá? Isso é evolução e não tem como fugir disso. Lembra quando uma criança nascia antigamente? Hoje a criança nasce já mexendo no aparelho, já tocando piano, tocando isso, já nasce mexendo no computador, tá? Já nasce andando, já nasce com os olhos abertos. Não tem como fugir disso. Isso é evolução. Isso são os fatos. Agora vem ficar falando de coisa, pelo amor de Deus. Esse daí é um, né? Tem um outro amigo meu e outros, foram vários, que me mandaram áudio, né? E muito chateado com o que aconteceu. Pai do Senhor, pastor Douglas, prazer falar com o senhor, sempre uma honra. Sou uma pessoa que eu respeito muito, admiro muito e te agradeço. Nunca vou esquecer aquele dia que eu estava mal aqui, que o senhor veio aqui de longe, né? Falou com o Ronaldo que ele ia me conhecer e veio aqui para me conhecer. Até o dia da minha morte, eu vou lembrar disso. Eu sou um cara que eu tenho honra, entendeu?
Eu ainda sou um cara antigo, que ainda tem aquela coisa de honra, entendeu? De personalidade. E eu não esqueço certas coisas que a pessoa me faz. E, então, mais uma vez, quero te agradecer pela aquela primeira vez que o senhor veio aqui, tá bom? Me ajudar. Bom, deixando isso para lá por enquanto, vamos ver nosso almoço, hein? Vamos marcar semana, eu estou em casa, graças a Deus eu consegui uma licença. Eu fui lá ontem, lá na perícia, que eu não estou bem ainda, o Ronaldo está tentando me ajudar, queria que eu voltasse a trabalhar, mas eu não estou bem, pastor, quem sabe que eu sinto sou eu, entendeu? Então não adianta eu ir pelos outros, o senhor está tentando me ajudar, eu até agradeço, mas eu não posso ficar dentro de uma sala de aula com os alunos, com vontade de chorar, triste, com pensamento. Ele é professor, esse amigo, e a esposa dele partiu, né? E ele ficou muito abalado, e eu estava o tempo todo do lado dele. Ele esperava o apoio da igreja, mas ele não teve aquele apoio. Mas tudo bem, a igreja somos nós, né? Então eu, como igreja, como templo do Senhor, fui lá e dei toda assistência a ele. E tem um detalhe, eu não conhecia ele, eu conheci ele através de um amigo. Tormentando, isso eu não posso fazer, isso é tortura. E nós estamos na era dos direitos humanos, entendeu? Eu não posso viver assim. Então eu estou em casa. Então se eu quiser marcar, eu vou marcar para a gente almoçar em Nova Iguaçu. Eu falei que a minha tia, ela vai fazer um almoço lá pra gente, hein? Falei do senhor, ela falou, vou marcar um almoço com ele aqui, tá? Ela vai fazer. Eu vou ver com ela direitinho, porque essa semana é aniversário de uma outra tia da Andréia, irmã dela, né? E ela não está nem em casa, ela foi para lá, que ela vai fazer um bolinho amanhã, inclusive, o bolo. Amanhã é o aniversário de uma outra tia. E aí ela vai para lá, mas aí eu vou falar com ela, ela vai ver um dia, ela vai fazer um almoço pra gente. Mas vou marcar aqui em Nova Iguaçu pra gente almoçar, pô, sou meu convidado. Vou marcar pra gente almoçar aqui em Nova Iguaçu, tá bom? Sobre o que o senhor mandou aí, vamos lá, mais importante, rapidamente, vou resumir. O pastor Douglas, eu vejo os evangélicos como exemplo claro dos antigos fariseus da época de Jesus. Parei por aqui. Não vou nem deixar rolar o áudio. Que ali ele pegou pesado mesmo. Ele é evangélico. É evangélico. Lê a palavra, busca, tem teologia também, é professor, é amigo do outro irmão, tá me entendendo? E agora é meu amigo também. E ele pegou pesado. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos despertar. Amor. E não tem essa de que, quero Jesus, não vai voltar não, irmãos. Você que vai a ele. E vai prestar conta. E eu já vou te revelar algo na sua vida, como já revelei vários que já partiram. Devem ter se lembrado de mim do outro lado. Você vai lembrar de mim também. Você vai ver geração chegando. Você vai ver geração indo embora. Até chegar o seu dia de ir embora. Passar pela morte física. Tá? Isso são os fatos. Não tem ilusão, tem alegoria, fantasia não. São os fatos. Todos vão passar. Não tem como fugir disso. Então aproveita a oportunidade que você está tendo. O tempo que de repente está julgando, apontando para alguém. Ame. Ame o máximo que puder as pessoas ao seu redor. Tá, meu tio foi embora, meu avô foi embora, você também vai. O teu espírito, como diz Salomão lá em Eclesiastes 12:7, volta a Deus para prestar conta do que você viveu aqui. E aprendeu o que lá na terra? Só julguei, apontei. Falei, o outro falou mal lá do senhor, do fulano de tal, do meu amigo, do pastor, do ciclano. Falei que ia morrer porque falou mal. Olho por olho, dente por dente, não foi isso. Jesus vai falar, não foi isso que eu ensinei, não foi isso que eu mostrei. Irmãos, vamos despertar, irmãos. Está na hora de mudar os conceitos da consciência. Está na hora de abrir a mente, expandir a consciência. Amar o próximo, independente se é a Dona Maria da Católica, se é o João do Candomblé, se é a Dona Anitta lá da Umbanda, se é o Marcos da Igreja Evangélica, se é o Rodrigo lá do budismo. Não importa, tem que amar eles. Agora, o que eles seguem, isso daí é particular. Mas tem que amar o ser que ele é, como amar você. Quando você amar você mesmo, aí você vai conseguir amar as pessoas. Primeiro tem que se amar.
Não é ficar revoltado, quer que o mundo acabe. Isso não vai acabar para você. O mundo continua vivo e vai continuar vivo. As gerações vão continuar vindo. Tem séculos aí que estão vindo. Talvez até você esteja assistindo esse vídeo no século 22, século 23, já não estou mais por aqui. Né? Pode ser até que eu volte. Mas o que eu quero falar para vocês? Vamos investir no amor, pessoal. Vamos se dedicar ao amor. Vamos fazer a nossa parte. Ajudar as pessoas. E se ajudar. Então isso daí não é papel, como foi falado aí pelos nossos irmãos e seus irmãos, que ficam tristes com a atitude dessa. Como o irmão foi querer debater comigo, debate, vários pastores estavam presentes, participando do debate, e eu quebrei ele quando eu falei, irmão, você está falando que o cara errou. Falou mal de Deus, né, o Boechat. Diz ele que era ateu e tal, tudo bem. E o bom samaritano? O bom samaritano não tinha religião, mas era bom, irmãos. E Jesus falou, ele merece a vida eterna porque ele é bom. Jesus não estava olhando a religião dele. Acabou a conversa. Aí depois fui e falei da mulher adúltera. Atire a primeira pedra, todos nós somos falhos. Irmão. Aí contei para ele o meu projeto. Eu tenho um projeto junto com a minha esposa. A gente ajuda, junto com a minha irmã também, a gente ajuda mendigos na rua. A gente ajuda orfanatos, asilos. Né? Estamos sempre fazendo um trabalho, ajudando pessoas, famílias, partiram filho, filha, isso, etc. Aí, que coisa linda e tal. Pô, eu vou orar pelo Senhor, mudou logo o assunto e tal. Os pastores tudo olhando, as pastoras estavam presentes aí. O assunto foi pairando, acabou. Aí até falou que ia orar por mim, pelo projeto e tal, mudou de assunto. Aí me profetizou bênção na minha vida. Eu falei para ele, irmão, existem coisas tão importantes para nós, que somos luz, que representamos Jesus Cristo na terra, fazer, como ajudar o necessitado. Quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu estava nu, me vestiste. Tanta coisa para fazer, para ajudar o próximo. E está preocupado com fulano de tal, e julgando e condenando. Pelo amor de Deus, esquece, muda a sintonia. Entra numa sintonia boa de ajuda, de amor, de paz. Sabe? Para você, onde você tiver, a pessoa chegar e falar, como já aconteceu e às vezes acontece comigo, poxa, que paz. Tem comentários aí nos vídeos, as pessoas falam, eu gosto da paz que o Senhor transmite, pastor. Somos todos iguais, mas eu busco essa sintonia, essa vibração. Temos que buscar a paz, o amor. Então, independente do que falem, do fulano, do ciclano, não importa a hora, entrega na mão de Deus. E tenta ajudar ele se tiver uma brecha, uma oportunidade. Porque de repente ele não te enxerga porque você mesmo não deixa ele enxergar. Às vezes nós mesmos criamos barreiras para as pessoas. Fulano de tal não quer me ouvir, porque você mesmo criou toda uma situação que ele não quer te ouvir. Então quando você começa a trabalhar, quantos chegaram para mim e falaram, pastor, uma vez eu ouvi o senhor e tal, sabe, e aí depois eu fui ouvindo, e fui vendo que o senhor foi... Aí comecei a analisar, comecei a pesquisar. Hoje eu ouço o Senhor, e já conheço o Senhor, e já sei quando o Senhor fala, sinceramente ou não. Tem outros que nem precisa te ouvir, só em te ver. O seu andar, o seu testemunho de vida, por exemplo, teus vizinhos. Não falam nada quando você fala uma coisa, te respeita, te ouve. Porque você dá bom testemunho de vida. Tá bom, pessoal? Então, independente do que falem, do que falarem, tem mais comentários ali. Isso eu vou fazer. Eu botei num grupo que fizeram inúmeros comentários. Irmãos mesmos, evangélicos, pastores, chateados com essa situação. Falta de sabedoria. Eu faço parte de vários grupos, pastores, líderes.
Tem um grupo que o pastor até proibiu. Ele falou, não quero no grupo nada de ficar falando de A, de B, não. Estamos aqui para abençoar, ajudar um ao outro. É isso aí. A visão é essa. Entendeu? Um forte abraço, um beijo no coração de todos. Tá? Muda a visão. Segue o líder. Quem é o líder? Jesus. Vamos abençoar, irmãos. Vamos iluminar. Né? Vamos edificar. Né? Vamos levar boas novas, tá bom? Quero agradecer a todos. Meu WhatsApp é 21986316630. No YouTube, canal Douglas Cavalcante, Projeto Vitória Cristina. No Facebook, se você quiser me acessar lá ainda dá tempo, né? Meu perfil já está quase chegando 5.000 e é muita, só de curtida de parabéns. Hoje já passaram de quase 400 curtidas já, né? E o dia não terminou ainda, sem dizer os comentários, só inúmeros comentários. Vou ver se eu gravo um vídeo só com alguns comentários, né? Eu quero agradecer a todos, tá? Então, a página no Facebook, Livro Entre o Céu e a Terra, lá tu me acha, Douglas Cavalcante. E a outra página, Projeto Vitória Cristina. A outra página, Superação. A outra é Morte Física, só para mostrar que a morte não existe morte. Não fala isso comigo que eu tenho muitas experiências fora do corpo e lúcida, tá? Eu sei quando eu estou fora, e meu corpo está deitado aqui em casa, eu estou na minha mãe, eu estou na casa de um amigo, eu estou no trabalho, eu saio lucidamente do corpo, tá? Saio mesmo, tá? Às vezes eu me via, agora não precisa mais disso, né? Deus é tão maravilhoso que Ele permite. Aí são várias experiências, né, que eu conto, que eu converso, eu vejo o mundo espiritual, como é que é legal, né? Mas não é assim também, eu não pedi nada disso a Deus, eu pedi a Deus outra coisa. E Deus honrou. Falei para Ele que eu queria que Ele me explicasse o porquê que meus filhos partiram e ficou só eu e minha esposa. E eu tinha esse direito como filho de saber, eu falei para Ele. Eu falei, eu tenho esse direito, eu sou seu filho, pai. Por mais pecador e errado que eu seja, mas eu tenho esse direito de querer entender o que está acontecendo. E aí Deus começou a me mostrar. Maravilha, né? Depois eu vou ver se eu conto uma experiência muito legal. Eu não ia contar não, mas eu vou ver se eu conto no outro vídeo. Eu tive hoje à tarde, tá? Então, gratidão, obrigado a todos que me deram os parabéns, tá? Inúmeras pessoas. Um beijo no coração de todos. Agora eu vou dar um passeiozinho com a esposa, porque hoje é meu aniversário, tem que jantar fora, né? Pessoal, gratidão e gratidão. Shalom. Adonai, ame o seu próximo.